O etanol de milho vai quebrar o setor sucroenergético, porque se não fosse o etanol de milho, era para os preços da cana estarem bem maiores. Será? Não, eu não vou cair nessa trendezinha mequetrefe, eu vou falar realmente da questão da preocupação do etanol de milho no setor sucroenergético. E ela é válida? Sim. Por quê? Algumas estatísticas aqui que estão na minha cola, moçada. Em 2025, nós tivemos aí aproximadamente 9 bilhões de litros de etanol de milho. Isso já corresponde a 25% da oferta nacional do produto, no caso etanol. Se a gente pegar em 2015, 10 anos atrás, a oferta desse montante era de 0,14 bilhões de litros, o que representava cerca de 0,5% da oferta. Então, veja o crescimento vertiginoso que nós tivemos em apenas 10 anos. E esse crescimento ainda tem fôlego para crescer. Então, se você der uma procurada das estatísticas aí do setor, nós temos hoje 17 plantas de etanol de milho em construção. Tá? Então, qual que é o resultado? Qual que é o resultado que nós já tivemos? Mudança na dinâmica de preços. Por quê? Antes de etanol de milho, como é que funcionava, a grosso modo, a comercialização do etanol? As usinas, em geral, elas têm a safra de abril a novembro, elas tinham a produção, estocavam para desovar, para vender esse etanol na entre-safra, onde você tem uma redução da oferta e, consequentemente, demanda constante, você tem um aumento de preço. Então, com o etanol de milho, nessa última década, nós tivemos esse movimento atenuado. Por quê? Com o milho, como você dá para estocar, você tem uma moagem contínua. Se você tem uma moagem contínua, você tem uma oferta contínua. Então, com isso, essa sazonalidade da comercialização, ela é menor. Ainda tem? Sim, mas ela acaba sendo menor. Então, na prática, como o conceito de oferta e demanda ele é soberano, o que o cara da cana pensa? Pô, então se não tivesse o etanol de milho, era para os nossos preços estarem maiores. É verdade? Provavelmente sim. Mas aí a gente eventualmente, de forma errônea, algumas pessoas ficam criando um ambiente de competição de nós contra eles. Não, então é os caras da cana, do etanol de cana, contra o milho. Isso é uma besteira. Nós não devemos ficar brigando na oferta, mas sim ir atrás da demanda. Todos os grandes desenvolvimentos que o setor teve foi quando a gente estimulou a demanda. O Proálcool é um exemplo disso, os carros flex são um exemplo disso. Então agora nós temos que ir atrás de aumentar a demanda para que haja aí uma readequação. Então nesse sentido de como aumentar o consumo, eu vou colocar aqui 3 pontos para vocês que eu acho que nós temos que refletir e trabalhar. O primeiro é aumentar o consumo interno. Como fazer com que a população consuma mais etanol, Então, assim, algumas estatísticas aqui só para a gente discutir, Hoje, os veículos flex, ou seja, aqueles que você pode abastecer tanto com etanol como com gasolina, eles representam 75% da frota leve circulante do Brasil, tá? E desses, aqueles que você tem a opção do que você vai abastecer o teu carro, apenas 35% abastecem com etanol em vez da gasolina. Posto de outra forma, tá, moçada? A cada 4 carros ou motos que você vê andando aí pela rua, apenas um deles abastece com etanol. Os outros 3 acabam colocando gasolina. E aí você fala, por que o cara opta por gasolina em vez de etanol? Acho que o primeiro ponto que você pode pensar é o bolso, Bom, não tem o produto ou tá caro? Eu acho que os 2 pontos são importantes e deve ser e é válido um comentário. O primeiro é que eventualmente não tem mesmo. Se você pegar zonas de consumo afastadas dos polos de produção de cana, você realmente não tinha produto ou ele estava caro. Então, a grosso modo, você pegar o Mato Grosso, Rio Grande do Sul ou alguns estados do norte do país que estão afastados da zona de produção de cana, ou não tinha o produto por uma questão de disponibilidade, ou quando chegava muito caro. E aí a população, obviamente, ia lá e consumia a gasolina. Então, o etanol de milho, isso é papo para outro vídeo, mas olha que legal, Ele é um pouco mais dinâmico na questão da produção e vem permitindo que a população tenha acesso aí a etanol. Então, é uma coisa muito bacana. E o segundo ponto do não consumo de etanol pela população tem também uma questão comportamental.
infelizmente, o etanol ele carrega uma herança negativa dos anos 80 e 90 em relação ao carro não pegar no frio, aquelas lendas que corroem o motor, etc. Tá? Quem não lembra do pai lá com o Monza, com o Del Rey, na década de 90, que chegava lá num dia frio, aquela desgraça não pegava e você não tinha como ir para a escola, etc. E ele ficava xingando. Sem contar as filas dos postos por algumas questões de abastecimento. Então, isso é verdade, moçada? Depende. Se você estiver realmente parado aí na década de 80 e 90, sim, né? Agora, com o avanço do carro flex, os desenvolvimentos que nós tivemos da tecnologia ali depois dos anos 2000, 2010, essas questões, esses preconceitos, eles não passam de preconceitos e isso é uma balela. Convido vocês aí a procurar órgãos específicos, etc., para ver que isso aí é uma coisa do passado. Nós tivemos uma medonha evolução aí na questão das tecnologias do carro flex. Então, temos que aumentar o consumo interno, que isso aí vai aumentar, né, uma demanda, vai trazer uma demanda para o nosso setor. O segundo ponto é aumentar o consumo a nível mundial. Quem no mundo você acha que usa etanol? E eu não estou falando necessariamente, moçada, de chegar lá no posto e falar abastece com gasolina ou abastece com etanol. Isso aí é meio que uma exclusividade do Brasil, tá? Só a gente tem essa versatilidade no abastecimento do nosso biocombustível. Eu estou falando etanol misturado na gasolina. Então, nós temos aí 195 países no mundo e desses, apenas 15 fazem o uso de etanol misturado à gasolina. E eu não estou falando em níveis como os nossos aqui, né? Que passam da casa dos 30%, agora vai mudar aí a possibilidade, a legislação, né? São consumos aí que eles são tímidos, de 5, 10, 15% quando ocorre. Então veja, apenas 15 países do mundo usam e quando usam em misturas muito pequenas. Então veja, se a gente estimular de alguma forma, conseguir fazer que outros países acabem utilizando, né? Olha a oportunidade em termos de demanda que nós temos. Então, hoje o nosso próprio etanol ele é exportado em quantidades muito pequenas. Então, acho que o segundo ponto, além do consumo interno, é como que a gente estimula aí o uso a nível mundial. E o terceiro, para a gente finalizar aqui o vídeo, é o uso em novos segmentos. E eu não estou falando aqui dos queridinhos das mídias sucroenergéticas, né? Que é o SAF e o Biobunker, que são combustíveis, né, sustentáveis, tanto aí na questão da aviação, como na questão de navegação marítima. Eu acho que isso aí tem pega? Sim. Para curto prazo? Não, né? As tecnologias elas têm que ser desenvolvidas, então é algo que nós estamos falando, né, daqui a alguns anos. O meu questionamento e a minha provocação vai no uso de maquinários agrícolas. Hoje na roça, no agronegócio, aonde que a gente usa etanol? Em quais equipamentos? Nós temos tratores que podem fazer uso de etanol, nós temos colhedoras, nós temos caminhões. E se você conversar com os caras velhos e falar, não, mas tinha uns caminhãozinhos a álcool, e bem, a minha pergunta é, por que em 50 anos de pró-álcool nós não seguimos com o desenvolvimento de maquinário agrícola aí utilizando etanol? Se você for na Grishow nos últimos anos, nós vamos ver até alguns protótipos ou alguns lançamentos que estão por vir. Muito legal, temos que incentivar e temos que ir atrás. Agora a minha pergunta é, precisou agora? Será que em 50 anos nós não tivemos essa evolução? Então é isso que eu finalizo o vídeo de hoje, tá, moçada? Que não necessariamente a gente deve ficar aí brigando na questão da oferta, né? Ou pensando só na oferta, mas como que eu aumento a demanda pelo produto? Porque se eu tiver uma nova leva de demanda, aí vai ter espaço para todo mundo. E o último ponto realmente agora para finalizar, que independe só desse cenário, é a questão da competitividade. Como é que no nosso setor nós nos tornamos competitivos? E aí são dois pontos basicamente que eu encerro o vídeo de hoje. Primeiro, tem que ser competitivo em custos de produção, que é onde o PSED traz uma visibilidade muito bacana. E o segundo, em produtividade, né? A produtividade é a principal alavanca aí para a redução de custos de produção. Então é isso, fica esse vídeo aqui, reflexão, com o meu encerramento final, que é etanol. Nós temos que impulsionar a demanda pelo produto em vez de ficar brigando na oferta. Valeu!